Olá, estamos começando mais um programa Universo da Arquitetura. Hoje estamos com uma convidada especial, a Isaura. Ela é personal organizer. Ela vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Conta um pouquinho. Por que ser personal organizer? O que te motivou a essa carreira e essa profissão? Quero agradecer, Chay, primeiramente, pelo convite de estar aqui hoje com você para falar um pouco mais do meu trabalho como personal organizer. Há mais ou menos, então, há um ano e meio, eu iniciei essa ocupação, né, que a gente chama de organização. Então, estou no mundo da organização faz um ano e meio. E de lá para cá, venho desenvolvendo vários projetos, né, com organização, seja em ambientes residenciais ou corporativos também. E o que me levou a esse mundo da organização é que eu sempre gostei de ter um ambiente arrumado, né? Mas existe diferença entre arrumado e organizado. Então fui atrás de conhecimento, fiz cursos para realmente colocar em prática essa questão de levar para as pessoas a organização, né, residencial, para que elas pudessem viver da melhor forma possível em um ambiente organizado, não só arrumado e limpo, mas a organização ela faz com que o seu dia a dia fique mais leve, tenha praticidade, seja um ambiente funcional, que você não perca tempo, né, procurando algo, porque aquele utensílio, aquele material não está no lugar que ele deveria estar, ele não tem um lugar que para ele voltar, né? E a Isaura até estava comentando com a gente nos bastidores que é muito importante a gente contratar a personal organizer, porque é uma profissão, gente, que às vezes as pessoas não dão muita bola para isso, né? E não, é uma profissão muito específica e a gente contratando, eu sei, porque ela esteve na minha casa e eu sou totalmente bagunçada. Ela sabe disso e ela me deu umas dicas e são técnicas. E ela vai falar um pouquinho pra gente como é que funciona essas técnicas, por que as pessoas precisam da personal organizer. Conta aí um pouquinho pro pessoal que está nos acompanhando, Isaura. Sim, Chay. E é isso mesmo, assim, essa ocupação, essa questão de contratar um personal organizer, já tem um certo tempo, mas muitas pessoas ainda desconhecem, né, o trabalho que é feito por esse profissional. Então, o objetivo maior com a realização dessa organização é que as pessoas possam realmente saber e conhecer que viver num ambiente organizado vai favorecer a rotina dela, vai facilitar o dia a dia dela. Então, e isso qualquer ambiente da casa você pode ter organizado, né? Seja um quarto, uma cozinha, uma despensa, um escritório, um ambiente de trabalho. Hoje aqui no programa ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o ambiente de quartos, porque vão ter vários episódios que a Isaura vai estar aqui conosco, mas hoje exclusivamente ela vai falar sobre o ambiente de quarto e como vai funcionar essa organização. Passa aí para o pessoal que está nos acompanhando. Isso. Então, tem várias as etapas, né? São várias as etapas para iniciar uma organização. Então, assim, a gente começa, né? É muito importante, sabe, Chay, a gente conversar sempre muito com o cliente para saber das necessidades dele. Então, assim, se a gente tem essa conversa, assim, quanto mais aberta com o cliente para conhecer as necessidades, a rotina, porque todo esse trabalho de organização, ele é feito personalizado dentro da rotina de cada cliente. Inclusive, tu veio com uma parceira que já trabalha contigo, que é a Mix Utilidades, é isso? Isso, a Mix Utilidades é uma loja onde a gente encontra várias utilidades para casa, né? Organizar a nossa residência. E as etapas da organização, ela acontece assim, diretamente com o cliente, categorizando, setorizando, né? Essa parte de setorização é muito bom porque assim vai facilitar o dia a dia dele no sentido assim, o que ele tem mais acesso fique mais visível para que o ambiente fique realmente harmonioso.
dentro da necessidade de cada cliente. E os organizadores, essa parte de organizadores, elas agregam muito no trabalho do personal organizer e facilita também o dia a dia do cliente, para que ele possa ter ali mais praticidade possível no seu dia, tá? E com a relação à organização de roupeiros, a gente sempre procura, porque o roupeiro tem várias partes, né? Tem a parte do maleiro, tem a parte dos cabides, as prateleiras e as gavetas. Então a gente setoriza cada ambiente desse, cada espaço desse, com roupas ou peças conforme o uso que o cliente tem no seu dia a dia. Agora a gente está em temperatura um pouco mais fria, então as roupas de inverno a gente deixa mais acessível para que ele possa visualizar, que ele possa ter acesso a todas as peças do roupeiro dele, que ele possa usar. Então, é bem importante deixar super visível sempre esse armário para que ele possa usar o que ele tem. Isaura, e o lado do desapego? Porque é muito difícil, né? Tem pessoas que têm dificuldade em desapegar, porque tem uma certa história, às vezes, com seus objetos, com as suas roupas. Conta um pouco aí, como é que é essa história para ti? Ah, sim, essa é uma parte bem importante, bem delicada, que a gente tem muito cuidado na hora de lidar com a questão do desapego. Entendemos que para organizar e ter um ambiente organizado dentro do espaço que o cliente tem, é necessário muitas vezes fazer alguns desapegos, tá? Então a gente trabalha a questão do que realmente a pessoa gosta, qual o sentimento que ela tem para aquela peça. E não faz mal também, ela pode ter guardado uma caixa de recordações, de lembrança. O que a gente sempre trabalha é o cuidado com essa peça também, no sentido, vai estar armazenada, como vai estar armazenado essa relíquia, essa coleção, ou algo assim que a pessoa queira guardar de recordação. Então, esse cuidado a gente sempre tem e trabalha o desapego de uma forma bem tranquila, no sentido de deixar o cliente tranquilo, sem pressão, porque a gente entende que é importante aquela lembrança para aquele cliente, aquela recordação. Então a gente tenta, da melhor forma possível, fazer com que o cliente mantenha aquele item que é difícil o desapego e também quer guardar de recordação da melhor forma possível, assim. E na hora de desapegar, o que tu já presenciou para passar para os nossos telespectadores assim, que as pessoas têm muita dificuldade em tirar né, de desapegar, especialmente que a gente está falando em quartos, né, que vai ter outros episódios, mas como a gente está falando de quarto, o que maior dificuldade elas têm de desapegar? Que tu já pegou episódios. As pessoas têm dificuldade em desapegar de algo que ganhou, algum presente que recebeu de alguém importante, mas que não gosta, tipo, não usa, mas está guardado só porque ganhou de presente daquela pessoa. Entende? Aí aqui está essa peça ali ocupando um certo espaço, um certo lugar. Ou seja, ela está guardando porque ganhou de alguém. Não que aquela peça fique bem para ela, que vista bem, que seja um casaco que ela... Nossa, que maravilha esse casaco. Então, por ser um presente, ter uma história, ela acaba não doando, tá? Acontece muito isso, de ter esse apego por coisas que ganhou de presente ou que comprou porque achou lindo, mas também nunca usou. Então, a gente faz toda uma conversa para realmente criar a sensação no cliente de que ele realmente precisa daquela peça, vai usar, como que você quer que essa peça seja guardada. Então, a gente faz essa conversa. Por isso que quando se vai organizar um roupeiro, sai muitas coisas dentro desse roupeiro, né? Porque as pessoas guardam no roupeiro não só roupas, calçados, mas guardam livros, guardam fotos, fotografias. Então, a gente tenta, no máximo, ali fazer uma organização, otimizando o espaço, mas que ela também desapegue, porque a gente sabe que se abrir espaço, vai conseguir organizar melhor, né?
Então, a gente tem todo o cuidado na hora de trabalhar o desapego. E qual a visão do cliente nessa organização? O que tu já pegou aí dentro das casas, das residências, né? Que a gente está falando de quarto. Essa visão do cliente, qual foi essa transformação para ele, assim? Qual foi essa vivência, assim? Sim, Chay, olha, é maravilhoso, porque as pessoas, elas pensam que não é possível, né? É possível sair daquele mundo de bagunça e começar a criar um novo hábito de manter organizado o seu ambiente. Então, assim, é muito maravilhoso a reação quando o cliente vê como foi possível organizar aquele espaço daquele jeito e como abrir o espaço e como ficou prático, como ele consegue visualizar, como ele consegue ter acesso a coisas que ele nem imaginava que tinha naquele roupeiro. Às vezes, né, no meu caso, que ela foi lá em casa arrumar meu roupeiro, às vezes tinha coisas que eu nem sabia que tinha, ela achou, aí eu ainda brinquei com ela, achou! É que no dia a dia a gente vai no automático, né, Isaura? A gente vai no automático e contratar uma profissional, gente, é totalmente diferente. Ela vai explicar aqui pra gente como é que é essa diferença na nossa casa, porque é uma transformação pra gente, né? Pra mim foi uma transformação, é como se a gente estivesse começando de novo, quem não é desse mundo da organização, né, Isaura? Verdade, verdade. E a gente sempre procura focar nos detalhes. Os detalhes vão fazer a diferença, né? Quando você for colocar uma roupa no cabide, a quantidade de peças que você tem para colocar penduradas, que material que a gente pode estar usando, porque existem diversos cabides, por exemplo, né? Muitas peças podem ser penduradas e outras melhor que fiquem dobradas. Então, assim, trabalhar detalhes com relação aos cabides, aos organizadores, sempre pensando no que é melhor para o cliente. Tá? Não que não possa ser organizado os sapatos do cliente de outra forma que não seja esse tipo de caixa, esse tipo de suporte. É possível, mas as ferramentas estão aí para a gente ser utilizadas, então a gente também dá essa oportunidade para o cliente ter a opção. Porque às vezes o cliente não tem uma sapateira, né? Só tem um roupeiro. Ah, isso aqui é uma sugestão, né? É uma sugestão, exatamente, porque vai ficar visível, vai abrir um espaço, né? Ao invés de ter um sapato do lado, esse aqui é um suporte que você pode colocar em cima, que já dá para fazer uma outra, colocar aqui do lado, né? Um outro suporte, então facilita muito no dia a dia. As caixas também, que às vezes é um sapato que não é tão usado, mas que precisa de um cuidado maior. Até para não pegar poeira. Poeira, exatamente. Também tem os detalhes que a gente sempre cuida, no caso dessa caixa, tem o respiro, né? Tem esses furinhos que pode estar funcionando muito bem no espaço do cliente. É por isso que eu sempre digo, sabe, Chay? Cada cliente é um cliente e esse projeto de organização, ele vai ser personalizado conforme as suas necessidades. Que nem tá? Achei legal também a parte de quem usa, porque eu adoro, ela viu que eu gosto bastante, que eu uso bastante lenço, né? Eu gosto, sou fã do lenço, e ela trouxe pra gente, né? Conta um pouquinho, Isaura, dos organizadores de lenços, cintos também. Exatamente, que são as colmeias, né? As colmeias organizadoras, que facilita o dia a dia do cliente. Aqui, ó, você consegue visualizar toda o acervo que o cliente tem. Seja cintos, seja meias. Então, esse aqui é um organizador que facilita muito o dia a dia. Pode ser usado em gaveta, em prateleiras e com diversos itens, ou com meias, com cintos, com peças íntimas e fica prático, né? Tem os organizadores também, uns pouquinhos maiores, né? Que até ela levou quando, inclusive, foi fazer a consultoria na minha casa, para cachecóis. Aquilo eu achei incrível. Aí um dia minha mãe foi em casa e pediu um cachecol. Aí eu falei, contratei a personal organizer, consegui achar um cachecol da cor que ela queria. Então, gente, isso aí é muito importante. Então, conta aí um pouquinho dos organizadores também de cachecol. Sim, sim. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa sai comprando caixinhas, colmeias, organizadores
e não sabe nem como está usando, tá? Então, a nossa orientação é sempre medir o espaço que tem para ser colocado uma caixa, uma colmeia, porque às vezes o espaço não é adequado para aquela colmeia. Então, a gente cuida sempre desses detalhes, né? Desde a parte de cabides, de colmeias, de organizadores de modo geral, seja suporte, seja caixa. Então, cada cliente, cada projeto vai gerar um tipo de organização. Então, pode ser o que é bom para você, pode não servir para mim, mas eles estão aí para ser auxiliados e usados da melhor forma possível. Necessidade de cada um, né, Isaura? Exatamente. Como eu reforço, né? Essa conversa que a gente tem com o cliente é muito importante para conhecer as necessidades dele, a rotina, para que você realmente desenhe ali um projeto, a gente leva essa organização para o cliente para que ele possa manter. Então, é um hábito que ele vai começar a adquirir a partir dali. Então, tem que ser prático, funcional, personalizado para cada cliente. E como é que você, quando tu chega na casa do cliente, tu tem que implantar na cabeça dele que ele, a partir de agora, tem que começar a ser uma pessoa organizada? O que traz isso para ele, para o próprio cliente? Então, bem importante, bem legal essa tua pergunta, Chay, porque se ele já foi em busca de um personal organizer, ele já sentiu que sozinho ele não consegue, que ele precisa de um auxílio, de ajuda de alguém, que aquela bagunça está interferindo no dia a dia dele, na rotina, na questão de estresse, né? A gente sabe que o estresse, para procurar algo que precisa para aquele momento e não encontra, realmente é ruim, né? A pessoa fica estressada. Então, assim, a partir do que ele contrata, que ele já quer conhecer melhor o seu trabalho, a gente coloca para ele, mostra os benefícios que a organização vai levar para ele pro resto da vida, assim. É um hábito que ele vai adquirir, e se ele procurou é porque ele acha que precisa, que vai trazer benefícios para ele, e a gente mostra esse benefício para ele. Os clientes, quando têm essa experiência, eles querem voltar, porque além de ir na casa do cliente, fazer toda a consultoria, implantar na cabeça dele o quanto é importante a organização, porque tu acabou de dizer aqui para o pessoal que está nos acompanhando, é importante na questão do estresse, do mental, de não encontrar as coisas, e também da memória, né? Porque as pessoas já conseguem memorizar através da tua consultoria onde está o lugar das coisas, onde fica cada lugarzinho para aquela coisa. Que nem ela fez a consultoria na minha casa, contratei ela, e eu já sei onde fica o lugar das coisas. Então, já vai no meu automático, tirei o sapato, coloquei no lugar, tirei tal coisa, coloquei no lugar. E isso, para mim, me implantou um certo conforto. E isso acontece com os clientes também, né? Acontece, Chay. E bem importante é que toda a família experiencie isso, tá? Às vezes quem contrata os serviços é a esposa, ou é o casal, ou é uma outra pessoa da família que contrata esse profissional. Então, é importante que todos participem desse processo, dessa experiência. Então, é um novo trabalho, uma nova etapa que está começando naquela família. Teve muita gente que se separou, outros continuaram. Então, assim, muitos homens também sozinhos e tiveram que contratar o teu trabalho, né? Conta um pouquinho para os homens aí, que tem muitos homens solteiros precisando do teu trabalho, e muitas mulheres também que moram sozinhas, que precisam do teu trabalho, porque às vezes não conseguem, porque eles têm que fazer tudo, porque são sozinhos. E também as famílias, que às vezes têm filhos, como é que é a organização com esses filhos, até os filhos começam a também criar o hábito de ser organizado, né? Então, passa um pouquinho da experiência aí. Eu sempre digo que a organização, ela pode estar em qualquer ambiente que a gente esteja, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja no ambiente com uma pessoa, duas pessoas, então para a grande família. Então, que todos possam experienciar e viver, né, num ambiente tranquilo, agradável, confortável, mas que tenha vida, né? Não significa que a organização vai ficar ali e ninguém vai mexer, ninguém vai tocar, não é isso.
A organização é para que cada item tenha um lugar certo, que todos possam ter acesso e que todos possam conhecer o lugar daquele objeto, né? Que ele saia e que ele volte. E isso a gente faz com um treinamento também para a família. Então a gente conversa com a família também sobre isso. Inclusive quem tem filhos, porque é muito difícil, também tem filha, né? Sim, sim. É muito difícil implantar na cabeça desses pequenininhos a organização. Mas eles conseguem, Isaura? Olha, é um exercício, né? Até para um adulto, para a criança também. Né? É um exercício a questão de começar ali organizando os brinquedos, né? Saber que aquele brinquedo fica naquela caixa. Então, tem a questão de organizar os brinquedos de forma que a criança também consiga manter. É uma dica. E assim é com os brinquedos, com as roupas, com a sua rotina também. Vai criando, acho que ali nessa questão da organização, vai influenciando, né? Um vai influenciando o outro na família. Então, começa comigo, daqui a pouco está com meu filho. Então, a gente vai passando isso, né? E sempre com cuidado, respeito e carinho pelos nossos bens, né? Porque a gente tem que cuidar muito bem das nossas coisas, né? E a família sendo organizada, né? Contratando uma profissional e transformando, porque é uma transformação de vida que vocês têm dentro de casa, gente. Porque a gente se transforma de uma tal forma que as pessoas conseguem ver essa transformação em casa. Eu consegui visualmente ver as coisas que eu tinha. E era uma coisa que eu achou, porque eu nem sabia que existia aquilo, mas assim, não é por falta de tempo, porque a gente anda corrido, a gente tem filho, tem que organizar filho para a escola, é todo um movimento, né, Isaura? Então, a gente vê que as pessoas precisam de um profissional. Então, por isso que eu trouxe para dentro do meu programa agora essa parte, porque até os próprios arquitetos que participam do meu programa, porque às vezes, né, vieram me perguntar, um personal organizer dentro do programa Universo da Arquitetura? Tudo a ver, gente. Os arquitetos pediram para que ela estivesse com a gente, porque às vezes até nas organizações de montar os roupeiros precisa de uma personal organizer para dizer, aqui fica legal botar os sapatos, aqui fica legal botar o malheiro, aqui fica legal botar os lenços para quem usa lenço, porque ela mesma comentou comigo que ela chegou na casa de uma cliente, o marceneiro fez o projeto do roupeiro dela, ela tinha muitos vestidos de festa e teve que ficar dobrado porque não tinha espaço para os vestidos de festa. Conta aí, como é que é isso, Isaura? Sim, é bem importante essa parceria, essa conversa, assim, e a gente está nesse mundo também da arquitetura, personal organizer e arquitetos, para conversar sobre esses detalhes, porque escolheram todos a parte, né, visual, mas a parte interna das gavetas, dos espaços, é bem importante ter esse cuidado e trabalhar também com as necessidades de cada cliente, porque às vezes, né, tem um vestidos longos, mas não tem onde guardar. Né? Tem um louceiro, uma cristaleira maravilhosa, só que os espaços não estão bem definidos pelo acervo que o cliente tem. Então, essa parceria, essa conversa com os arquitetos, eu estar aqui hoje é maravilhoso. Lembrando, para quem nos estiver acompanhando aqui no programa Universo da Arquitetura e acompanhando a Isaura também nas redes sociais, a Isaura está dando um bônus especial para quem contratar ela. Não é, Isaura? Isso mesmo, né? Entre em contato comigo, que a gente conversa sobre esse ambiente para ser organizado, que aí a gente também tem um bônus para vocês. Eu agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.